Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live da Mais com Humores. E hoje nosso tema vai ser depressão pós-parto. Vivendo e superando a depressão pós-parto com uma convidada muito especial, que é a escritora Beatrice Singer. Ela tá entrando, vamos já conectar, mas só para vocês conhecerem isso, o livro dela, que a gente vai falar bastante, Entre Safras, Meus Dias de Puerpério sobre o Solo Árido da Depressão Pós-Parto. Já pode imaginar que não foi fácil. Então, vamos esperar a Bia entrar, vai ser um prazer ter essa conversa. Ela vai trazer um pouco da experiência dela, né, com saúde mental, como chegou essa depressão pós-parto, o que ela fez para sair, quais foram os passos importantes, algumas dicas que ela tem para a gente, e um pouquinho do trabalho dela como escritora e como fundadora do canal DPP. Ela mandou, deixa eu aceitar, um horário diferente hoje, né? Muito bom ver algumas de vocês já conectando, sejam muito bem-vindas. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem, Beatriz? Eu vou chamar você de Bia, tá? Isso, melhor. Peraí, deixa eu só pôr Já tá íntima, Bia e eu. Gente, hoje é muito especial. Temos uma francesa morando no Brasil, convidando uma brasileira que está morando na França. Realmente. Dá pra você me ver direito? Eu tava tentando pôr um filtrozinho, mas eu acho que não tá ficando legal, não. Eu vou tirar, tá bom? Não dá. Vamos lá, com cara de cansada mesmo. Dá pra te ouvir tranquilamente. Ah, então tá bom. Deixa eu te aumentar um pouquinho aqui. Então, gente, pouquinho a pouquinho as pessoas estão se conectando. Vou repetir, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma live do canal Mais com Humores. E hoje nossa convidada é a Beatrice Singer para falar de depressão pós-parto, da experiência dela, como ela viveu e como ela superou também essa depressão pós-parto. Eu quis convidar ela porque estamos dentro do mês de setembro e vocês devem conhecer a campanha Setembro Amarelo. Quem não conhece tem que conhecer, que é uma campanha de conscientização e apoio à prevenção contra o suicídio. E pouco é sabido, né, que, na verdade, para as mães, dentro do primeiro ano após o parto, a primeira causa de morte de mães nesse período é o suicídio materno, bem antes de outras condições físicas, como hemorragia. Então, isso ninguém fala disso, que existe sim suicídio materno e que os números são assustadores. Então, eu queria aproveitar dessa temática de Setembro Amarelo, onde a gente amplia a conscientização para a saúde mental, para eu chamar de novo a atenção sobre saúde mental materna, que é aqui nosso tema predileto no canal Mais com Humores. E a Bia vai contar um pouquinho da experiência dela. Ela tive perto, né, de todos esses pensamentos avassaladores, intrusivos, inclusive de morte, de que a gente não merece estar aqui. Então, achei fundamental trazer esse relato dela para falar que existe sim depressão pós-parto, existe sim pensamentos intrusivos de morte, mas a gente tem como superar isso. Então, trazendo também uma mensagem de esperança para quem está nos assistindo e está passando por dificuldade. Então, gente, eu vou apresentar a Bia, vou me apresentar rapidamente, apresentar para a Bia, para você. Bia, eu sou super fã sua. Obrigada, então, querida. Já te agradeço 1000 vezes por aceitar essa live. Então, quem não me conhece, eu sou a Cristelle, eu sou criadora desse canal Mais com Humores, que é uma curadoria de conteúdos e eventos sobre saúde mental materna. Então, temos esse perfil no Instagram, onde eu publico bastante conteúdos. Temos live com especialistas, psiquiatras, psicólogos, e temos nosso grande diferencial, que é o grupo de apoio para mães e futuras mães com depressão transtorno bipolar, que é um grupo de apoio online gratuito. Então, quem quiser conhecer, segue no perfil, clique no link na bio para maiores informações ou para se inscrever para o grupo. E hoje nossa convidada especial, como eu falei, é a Bia, Beatrice Singer. Ela é mãe de 2 crianças, né? O Leonardo e a Catarina. Ela adora gatos também. Ela tem 2 gatas, né, na casa. Ela se formou em jornalismo, mas ela mesma fala que teria gostado de ter feito psicologia. Olha que interessante.
ela trabalha como produtora de conferências, mas a verdadeira paixão dela é a escrita. Hoje ela mora, como eu falei, perto de Paris, né? Ela mora na França, mas já morou em Londres, Nova York, enfim, várias cidades, São Paulo também, onde eu moro. E ela é a autora do livro, que a gente vai falar bastante hoje, sobre depressão pós-parto, que é o livro Entre Safras. Eu mostrei aqui no início esse livro daqui, gente, maravilhoso. Quem não conhece, depois da live de hoje, com certeza vai correr comprar. E também ela é a autora do livro infantil Os Amigos que Moravam em Pote, também pela editora Matrescência, como a Entre Safras, e também do livro de ficção adulta Malas Leves para Fugir, que ela publicou esse ano, né? Esse é o mais novo livro dela, achei o título fantástico, né? Malas Leves para Fugir. Obrigada. Então, parabéns por todo esse trabalho lindo. Ela também é a fundadora desse canal onde ela está conectada a DPP, que é assim que a gente chama, né? Depressão pós-parto, as siglas. E ela é também a representante da campanha Maio pour ta Cor na França. Então, quem não conhece, Maio pour ta Cor é uma campanha de conscientização sobre saúde mental materna que trabalha ao longo do mês de maio esse reconhecimento dessa causa. Eu tive o prazer de receber a Patrícia Piper numa última live para falar dessa campanha. Quem não viu, assiste lá no nosso canal Instagram ou também no nosso canal YouTube. Então, isso foi uma apresentação. Super apresentação. E a gente vai entrar agora no nosso tema, né? Obrigada, viu? Imagina. Obrigada pela apresentação generosa. A Bia faz tanta coisa, né? Que é difícil caber em 2 minutos. E aí, então, eu queria que você começasse a nos falar do seu histórico com saúde mental. Como que você chegou a essa depressão pós-parto? Foi de repente? Você já teve contato com dificuldade? Como foi para você? Olha, já. Eu tinha um histórico. Meu primeiro episódio de depressão foi quando eu tinha 16 anos. Mas, assim, fiz terapia e foi tudo bem. E com terapia, né, eu consegui, enfim, superar. Eu tive novamente um episódio com mais ou menos 20 anos, mas ele foi acompanhado de ataques de pânico. E ali foi quando eu comecei a tomar medicação. E depois disso eu não consegui parar mais, porque todas as tentativas que eu tive de sair de desmamar foram muito frustrantes, muito frustradas. E eu aceitei que eu precisava, né, seguir com a medicação e sigo até hoje. Depois desse episódio de depressão em 2020, eu tive novamente um episódio, mas eu acho que daí foi mais pontual, relacionado a contexto. Eu estava morando sozinha em Londres, eu tinha perdido meu emprego, eu tinha perdido o namorado, então foi tudo aconteceu ao mesmo tempo. Meu avô tinha morrido, então assim, eu tinha razão para estar deprimida. E eu consegui sair também, tudo bem. Até a depressão pós-parto. Né? Então esse foi o antes que você me perguntou, o histórico estava lá. Inclusive, no livro eu falo, eu escrevi um texto um dia antes do parto, no dia anterior, na véspera, falando que eu estava com muito medo de ter depressão pós-parto. Sim, sim. Então esse foi o antes. Porque a gente sabe que assim, depressão anteriores é fator de risco para a depressão pós-parto. Então, você vindo desse histórico, já de ter essas caídas, de já ter tido que entrar com tratamento medicamentoso, tratamento psicoterapêutico, você já tinha ligada essa chave de que podia ou tinha riscos maiores de acontecer. E nos conta um pouquinho, então, para chegar a essa depressão pós-parto, mas para a gente entender o contexto, essa gravidez foi muito planejada, muito desejada? Foi muito desejada. Eu estava tentando engravidar, eu estava tentando por mais ou menos 2 anos. Nada muito, né, assim, mensal, nada muito organizado, assim, com tabela. Tipo, agora.
Ainda no começo não, mas né, ao longo do tempo foi intensificando essa minha vontade, e o que está acontecendo, por que eu não engravido. E aí eu fiz tratamento e eu engravidei na primeira FIV. Embora o médico me falou, você não precisa, você vai engravidar naturalmente. Não. Eu falei, não quero saber, eu quero engravidar logo, eu quero ter logo meu filho. Sempre foi um sonho. Então, eu achava que a depressão pós-parto, ela ia ser eu deprimida, como eu já fiquei no passado, mas, puxa vida, eu tava com o amor da minha vida, o meu bebezinho, e isso ia valer a pena tudo. Eu não sabia que, pra mim, assim, a depressão pós-parto é uma coisa completamente diferente da depressão normal. Ela é uma coisa à parte, ela é diferente. E eu acho que eu romantizei um pouco a própria depressão, porque eu já tinha passado antes, e eu falei, não, eu vou ficar deprimida, mas vou estar ali deprimida, com meu pacotinho no colo, e a gente vai ficar juntinho, triste junto. Não é assim. Então... Romantizou, essa aí gostei, romantizou até a depressão pós-parto. A gente fala romantizou a maternidade, mas você romantizou até a depressão pós-parto. Foi bem isso, que eu já tinha passado por depressões, eu falei, ok, vai ser mais uma depressão, mas eu vou realizar o sonho da minha vida, né? Não foi bem assim. E qual foram os primeiros índices de que alguma coisa estava dando errado? Foi já nos primeiros dias? No livro você fala que já na maternidade alguma coisa começou a cheirar mal, né? Assim que ele nasceu, tudo bem. Ele nasceu de cesárea, estava com mais de 40 semanas. Aquela história que a gente conhece no Brasil de, né? Vamos fazer cesárea, o bebê tá muito grande, o bebê tá muito alto, o cordão umbilical tá em volta do pescoço. Tudo isso, né, eu ouvi. E eu também já não aguentava mais. Não vou nem culpar só a médica, porque eu não aguentava mais. Eu tava muito grande, eu ganhei 22 quilos. E eu não vi a hora do bebê nascer, então eu falei, vai, tira. E foi tudo bem no começo, né? Primeiro dia, segundo dia. Aí quando chegou o terceiro dia, que já era, acho que a véspera de eu ir embora, aí eu comecei a me sentir esquisita. Não sei, eu olhava pro bebê no berço e me dava uma sensação de quem é ele, né? E que causa é esse que ele tá para fazer acontecer na minha vida. E ao mesmo tempo com esse estranhamento, uma angústia grande. E já no hospital mesmo, na maternidade, último dia, eu tava falando com meu psiquiatra no telefone. Falando, tá estranho, tem alguma coisa fora. Então, bom, assim, o fato de eu ter tido episódios, né, de adoecimentos psiquiátricos no passado, fez com que eu já tivesse um conhecimento, um autoconhecimento de quando eu começo a sentir, né, aquele aperto, eu já sei que tem alguma coisa errada, eu já aciono o meu psiquiatra que já me conhece. Então, nesse ponto, eu tive essa vantagem. Ele me falou, calma, pode ser baby blues. Sim. E realmente, né, não tinha como saber ainda que era uma depressão pós-parto, podia ser uns hormônios ali bagunçados. E eu falei, ok. Ele falou, volta para casa, que agora no hospital é muita bagunça. Quando você chegar na sua casa, no seu cantinho, você, seu marido, o Léo, né, seu bebê, vai ficar tudo bem. E aí a gente chegou em casa e aí é que o mundo caiu, assim, foi tudo que eu achava que ia ser foi o contrário. Primeira vez que eu fui trocar uma fralda, o Léo, naquele, né, sei lá, uma hora depois que a gente chegou lá, a gente abriu a fralda, é uma coisa muito comum com bebê homem, né, bebê menino, que ele faz xixi, né, assim que você abre a fralda, faz xixi pra cima. E eu não sabia e tal, e a maior parte das pessoas, e eu inclusive hoje, a gente acha engraçado. Pra mim, aquilo, Cris, foi o fim do mundo. E meu marido tava dando risada, porque assim, ele fez xixi, foi pra cima e foi no olho dele, o xixi. Na hora, eu falei, pronto, fudeu. Desculpa o meu francês.
Eu falei, fodeu, né? A casa caiu, o xixi foi no olho, não sei o que mais. A gente quebrou o brinquedo, não sei o que mais que vai acontecer. E aí, assim que ele fez xixi, eu falei, a gente tem que dar um banho, né? É uma emergência, a gente tem que dar um banho nele. E a gente saiu correndo pro banheiro para dar o primeiro banho num bebê na nossa vida. Então eu já estava super transtornada, super ansiosa, e a gente foi dar o banho nele, e ele não parava de chorar. E a gente conseguiu dar o banho ali, né? Aquele meio desengonçado, mas a gente conseguiu. E a gente deu o banho nele. E quando a gente levou pro quarto, enxugou, colocou a fraldinha, a gente se olhou, eu e o meu marido, e ele riu da situação toda, né? Porque ele Sim. falou, nossa, que caos, é engraçado. E eu comecei a chorar na hora. Eu comecei a chorar, falando, não é nada engraçado, por que você tá rindo? Isso é horrível, né? Isso tá acontecendo, é horrível. Então, ali foi o começo de um, né, de um estranhamento ali com meu filho também, de, né, tipo, quem é esse ser que eu preciso agora cuidar e que me causa tanta ansiedade? Então, foi logo no começo. E eu diria que, sim, o quinto ou sexto dia foram os piores dias da minha vida, porque foram, assim, foi a época que o leite estava descendo, então eu estava com sintomas horríveis, estava com muita tremedeira, eu tinha febre, eu tava, não conseguia sair da cama, e ao mesmo tempo o Léo já estava tentando puxar alguma coisa ali, estava com fome. A gente passou horas e horas na madrugada, eu e meu marido tentando fazer ele mamar, e eu chorando, e ele não conseguindo mamar, e chorando, meu marido saindo no meio da noite para ir comprar fórmula, para ele beber um pouquinho e se satisfazer e dormir, né? E deu certo. Mas, assim, a situação toda já estava muito fora do que eu esperava, do que eu sabia E que... sentiu que era assim, de intensidade, porque todas as mães surtam um pouquinho nesse momento inicial, principalmente uma de primeira viagem, mas você sentiu que esse surtar estava tomando uma dimensão que era incomum, assim, que você achou que É, realmente fosse maior. porque assim, eu tava nos 2 primeiros dias, 3 primeiros dias em casa, eu não conseguia dormir. A cada mais ou menos 15 minutos, eu caía no sono e eu acordava sufocada. A cada 15 minutos esse ciclo se repetia. E eu acordava sufocada, angustiada, chorava, demorava um tempo, caía no sono de novo, 15 minutos depois, como se estivesse me afogando, né? Era uma apneia ali, nunca tinha vivido isso antes, né? E aí eu acordava chorando de manhã, não é possível que eu não consegui dormir à noite, né? Eu vou ficar louca. Eu achava que eu ia ficar louca porque eu não conseguia dormir, ou ter sei lá, um surto psicótico. E aí meu psiquiatra falou, para dormir nessa noite, toma um Dramin, né? Que é um remédio que tudo bem com a amamentação, e te dá sono. E ajudou um pouco, mas assim, eu já tinha passado por um, por um grande trauma ali, e já estava me distanciando ali do meu filho. Aí, quando chegou o quinto dia, eu pedi para minha irmã largar tudo que ela estava fazendo, ir lá ficar comigo, ir lá passar a noite comigo e com o Léo. Ela foi e assim, eu nem lembro direito, né, das nossas trocas, assim, mas basicamente eu falei para ela assim, você salvou minha vida, se você não tivesse vindo aqui hoje eu teria me matado. O meu marido mesmo agradeceu minha irmã chorando, porque ele nunca tinha me visto desse jeito, né, então estava muito assustado. E então, assim, a rede de apoio foi muito importante, assim, nesse começo. Nem sei o que teria acontecido sem minha irmã, principalmente, mas também sem minha mãe. E aí, nesse dia, eu liguei para o meu psiquiatra e falei, olha, não estou perguntando, eu estou te informando que eu vou voltar a tomar o meu antidepressivo, porque isso aqui não é baby blues, eu já li o que é baby blues, isso não é, tá tudo errado. E a minha irmã mesmo, que conhece meu psiquiatra, minha irmã psicóloga, conhece meu psiquiatra, pegou o telefone e falou, ela não tá normal. E ela falou, ela traz loucura no olhar. Ela Olha só. usou essa expressão. E ela também super preocupada, então ninguém discutiu, eu voltei pra medicação. Então esse foi o
O meu começo. Sim. Então, o tipo de sentimento que você tinha era muita dificuldade de conexão. Você estava falando de sentimentos mesmo, de dificuldade dessa conexão, de olhar para o bebê, reconhecer alguma coisa, ou mesmo desenvolver o amor. Não existe instinto materno, assim, de nascer, nossa, é meu bebê, vou amar para sempre, ou entendo ele, ele me entende. Não é assim. É uma construção, porque você percebeu que o vínculo não estava existindo, é Não, isso? não estava. E, na verdade, de uma certa forma, eu olhava para o meu bebê e via ele como o grande culpado de eu estar me sentindo daquele jeito. Porque a minha vida era outra antes. Eu tinha minhas depressões que eram nada comparado com uma depressão pós-parto. Então, assim, na minha cabeça, eu ia ter um bebê, e aquilo ia resolver a minha vida. Era a missão para a qual eu nasci. Eu nasci para ser mãe. Eu já estava planejado, vou parar de trabalhar, meu marido estava bem no banco, vou parar de trabalhar até quando eu quiser, não precisava, sabe, me preocupar com a questão financeira, então vou ficar, vou cuidar dele, vou curtir. E aí, quando ele nasceu, eu falei, quando é que acaba? Quando é que acaba a licença maternidade mesmo? Mas, enfim, eu acho que parte da depressão pós-parto e da culpa que eu senti com isso tudo veio do fato de que o Léo foi muito desejado e quando ele veio, o mundo veio abaixo. E aí eu me senti culpada, e aí eu me senti idiota e romântica por achar que eu sabia o que ia acontecer e que ia ser assim, né? Enfim, foi bem difícil lidar com isso. Hoje eu me perdoei e sei que o que eu passei foi uma doença que é além da depressão, mas demorou muito tempo. Inclusive, o Entre Safras, meu livro, foi escrito ao longo de 8 anos. Eu não conseguia acessar realmente o lado mais cru e mais real da minha depressão pós-parto. Eu só queria entregar o meu livro a partir do momento em que eu tivesse certeza que as pessoas que iam ler a verdade, exatamente tudo que eu passei. Sem romantizar, sem falar, não, o amor veio e logo, nossa, eu não via a hora de poder ficar com meu bebê, eu saía e era um amor que transbordava. Não foi assim. E foi muito diferente do que eu esperava, e era isso que esse foi meu propósito. Desde a depressão pós-parto, eu falei, gente, isso aqui não é humano, o que eu tô passando não é humano. Me senti muito sozinha, eu achava que era eu. Eu falei, eu tô quebrada, eu não sei amar. Mas eu pensava assim, não, mas eu amo meu marido, eu amo minha família, então eu sei amar, só que eu não amo essa criança. E aí? Será que eu nunca vou amar? Será que eu nunca vou estar feliz de novo na minha pele, né? E aí eu me prometi que quando eu saísse do buraco, eu ia ajudar outras mulheres que se encontram no buraco, né? Demorou muito tempo para eu conseguir fazer isso, porque eu mesma estava tendo que lidar com isso tudo. Mas quando ele estava assim, já maior, essa época eu morava no Brasil, depois a gente foi morar em Nova York, tive minha filha, a gente foi para França. Eu só consegui terminar esse livro aqui, quando ele estava com 8 anos. Olha só, é um processo mesmo. Eu acho bem interessante o que você relatou dos seus sentimentos, né? Do medo, da frustração, da solidão. Isso é uma coisa que eu vejo cada vez mais comum nos relatos que eu recebo aqui na Mais com Humores, de mesmo quem tinha rede de apoio passou por esse sentimento de solidão. Então, imagina quem não tem metade desse apoio de profissional de saúde, quem não tem rede de apoio em casa, as mães solo. É um pouquinho assim, como tem muito tabu ao redor da saúde mental materna, e principalmente das mais grávidas e no puerpério, que é esse período depois do parto, um pouco mais prolongado, quando elas parecem que nós não temos autorização de adoecer. A sociedade não nos dá essa autorização, é meio que nascer a criança, a preocupação é toda para a criança.
ninguém quase pergunta como está a mãe. Então, por mais que você tenha rede de apoio, você tem dificuldade de acessar outras mulheres que estão passando por isso. Por isso que depois a gente vai falar mais do seu perfil DPP, mas é fundamental essa conscientização de que existe sim esse sofrimento e você não está sozinho nele, porque até a própria família nem sabe mais como agir. E você vê que você tinha rede de apoio, por exemplo, você falou sua irmã é psicóloga, então ela conseguiu perceber coisas que outras famílias não iam conseguir perceber. E você tinha acessado tal autoconhecimento que você mesmo tirou o sinal de alarme. Falou, não, o que eu estou sentindo não é um baby blues, não é uma depressão como eu já senti, uma coisa além, assim, eu posso ter risco de atentar minha própria vida, tem risco de vida, não é uma coisa normal. Não. Então, eu acho muito fundamental a gente repetir aqui, no Setembro Amarelo, que é assim, ideação suicida, pensamentos intrusivos de morte são sintomas. Então, tem que tomar muito cuidado. Não é você que é uma pessoa ruim, você não é uma mãe ruim. Você está doente, você está em crise. Esses pensamentos fazem parte dos sintomas. Ou seja, quando começar a melhorar com o tratamento medicamentoso, esse tipo de pensamento tende a diminuir e depois a sumir quando melhorar. Então, só que é tão avassalador que você gruda nesse sintoma e você acha que você é aquela pessoa assim. É desesperador. Você se acha aquela pessoa ruim, pensando que não merece esse filho, que esse filho você vai ser uma mãe ruim para esse filho, era melhor você nem estar aqui. Então, os pensamentos vão longe, mas eu repito, isso é sintoma. E então, a gente entende bem essa questão dos sentimentos que você trouxe. Qual foram associados a esses sentimentos, alguns comportamentos evitativos que você tive, para nossa audiência ficar um pouco ligada? Eu sei que você deu algum exemplo na maternidade de que comportamento de querer fugir das visitas, até de não aguentar o barulho, mas quando você ficou em casa, qual tipo de comportamentos que você achou estranho e que as mulheres têm que ficar ligadas? Olha, tiveram vários alertas, assim. O primeiro deles, assim, a amamentação fluiu bem para mim, né? Enfim, tive um pouco de dor no começo, mas nada surreal. Logo a gente entrou num ritmo, mas eu não queria amamentar. Eu queria, tipo, não, alguém pode fazer, sei lá, vamos dar fórmula. E era um sonho amamentar, né? Antes da gravidez, antes do parto, era um sonho engravidar. Desculpa, amamentar. E aí, eu falava pro meu médico, pro pediatra do Léo, que eu queria, e pro meu psiquiatra, que eu queria parar. Só que minha razão era, não quero, porque na verdade eu queria distância. E o meu psiquiatra falou, você tem que fazer esse esforço. Se você tá conseguindo amamentar, você vai ter que fazer esse esforço de continuar amamentando, porque amamentar vai te proteger da depressão pós-parto, vai te ajudar na melhora, vai te ajudar nesse vínculo com o bebê, e é isso que você quer. Então você vai ter que um pouco sair da sua zona de conforto. É difícil falar de conforto, né? Mas e outras coisas, por exemplo, eu tinha minha rede de apoio, e aí quando eles apareciam, quando minha mãe aparecia, minha irmã, meu marido, quando ele estava em casa, eu delegava tudo. Tudo que tinha a ver com o bebê, eu falava, deixa eu arrumar a casa, sabe? Deixa eu, sei lá, vou fazer comida, alguém aí cuida. Então eu evitava estar perto. Era muito, muito esquisito, eu sentia muito medo do bebê, sabe? Não é racional, né? Medo do quê? Não sei. Eu tinha medo que ele dormisse, eu tinha medo que ele acordasse, eu tinha medo que ele chorasse. Eu tinha medo de outras pessoas perto da gente. Enfim, é um negócio muito louco, né? Eu acho que essa sensação que as mulheres têm de eu nunca vou melhorar, é porque assim, elas nunca se sentiram daquele jeito antes, né?
E a gente de repente, a gente tá daquele jeito e falou, pronto, agora é essa a minha vida. Eu atravessei um portal e eu sou essa pessoa que nem sabe viver direito, né? Que vive, assim, que existe, né? E daqui para frente vai ser assim, essa é a sensação. Entendi. E a gente que já passou de fora, a gente sabe que não, que é diferente disso. E é isso mais ou menos o que eu tento fazer, tento ajudar essas mulheres a enxergarem que tem fim, calma. Eu sei que é foda, mas vai melhorar, né? Vai melhorar, acredita, vai passar. Vai, sabe, só tem que realmente seguir o que tem que fazer para cada caso para melhorar. Mas vai atrás de ajuda, vai atrás de psicólogo, de psiquiatra, dependendo do nível, assim, nem questiona a questão de remédio, é importantíssimo. Vai para um psiquiatra bom, que entende dessas coisas e, enfim, se deixe ser cuidada, né? O bebê precisa disso também. Então, né, se o pensamento está no bebê, mas ele vai passar para o leite e tal. O bebê também precisa de uma mãe saudável, né? Então Com foi isso, certeza. essa foi minha esquiva. Entendi. Muitos comportamentos evitativos, né? Eu até conto no livro, Cris, que acho que o momento talvez mais pesado assim, que eu passei e que eu descrevo no livro foi um momento que eu fiquei pensando assim, e se ele morresse? E se o Léo morresse? Sei lá, os bebês, né, são frágeis, tem aqueles bebês que sufocam, né, com morte súbita, e eu jamais faria ativamente alguma coisa, né, pra causar alguma coisa nele. Mas eu falava assim, puxa, podia acontecer isso comigo. Eu ia voltar pra minha vida. E as coisas iam voltar a ser como eram, eu ia voltar a ser como eu era. E aí, nesse mesmo momento em que eu pensei isso, eu saí correndo para ver como é que o Léo tava, porque eu achei que ele tava, sei lá, eu achei que de repente só de pensar nisso, ele tinha algum poder de fazer acontecer, e eu saí correndo, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? E aí eu cheguei, peguei o Léo, ele tava deitadinho assim, de barriga para cima, eu não sei direito porque eu virei ele de lado e ele vomitou. Então, talvez se ele tivesse ficado né, ele estaria de barriga para cima, ele teria sufocado no próprio vômito. Então teve alguma coisa ali, algum instinto que me disse assim, vai ali e vê o que está acontecendo, né? E foi assim, talvez um lampejo de alívio quando eu percebi que eu não queria que algo acontecesse para ele, né? Então acho que foi a parte mais difícil para mim de colocar para fora, sabe? Obrigada por dividir sua experiência. E no livro você coloca isso com muito coragem, porque você fala da verdade nua e crua desses sentimentos, desses comportamentos. E isso é muito raro, né? Porque, como você falou, tem muita culpa, tem vergonha, e que bom que você conseguiu se perdoar e conseguiu ter esse processo de superação para conseguir ajudar outras pessoas através desse livro e do seu perfil. Mas é muito difícil abrir essa verdade, porque a gente duvida, nossa, realmente sou eu que pensei e fiz tudo isso? Nossa, que vergonha, que culpa, que frustração. A gente tive um comentário, eu ia te perguntar também, quanto tempo durou essa depressão pós-parto? A gente falou do início lá na maternidade, dos primeiros dias, mas ela se arrastou por quanto tempo? Olha, é difícil, obviamente é difícil colocar uma data. Eu diria, quando me perguntam, eu falo que foi mais ou menos 4 meses. Tá. Mas assim, o primeiro mês foi infernal, inclusive eu mudei para casa da minha mãe, para eu ter alguém me acompanhando meu filho 24 horas por dia, porque eu estava realmente com ideações suicidas. Então o primeiro mês foi o mais difícil, o segundo mês foi um pouco melhor, mas ainda foi muito difícil. Eu fui melhorar mais assim a partir do terceiro mês. E no quarto mês, incrivelmente, quando eu fui morar em Nova York, o Léo tinha 3 meses e meio.
As pessoas falaram, meu, você tá louca, como é que você vai morar em Nova York com uma depressão pós-parto, ficar longe da sua rede de apoio, o marido trabalhando feito um maluco, você vai ficar sozinha com seu bebê por, sei lá, 10 horas por dia. E aí, como é que você vai fazer? Você vai enlouquecer. E foi, na verdade, o que me fez melhorar, porque me fez mergulhar na maternidade, me fez entender que era eu quem cuidava daquele bebê, aquele bebê precisava de mim. Naquela época, 3 meses, o bebê já interage um pouco mais, dá sorrisinhos, né? Dá uns risinhos mais fofinhos, chora um pouco menos. Então, foi, na verdade, o que realmente me ajudou. Entendi. E então, uns 4 meses para realmente sair. E aí, conta pra gente como você conseguiu sair dessa depressão, superar? O que foram os elementos que te ajudaram, de fato, a sair? Bom, em primeiro lugar, eu acho que foi essa questão de ter assumido a responsabilidade e perceber assim, eu posso. Então, uma das coisas, por exemplo, que eu costumo recomendar, muita gente me procura, tal, para, o que eu faço, como é que eu faço para melhorar? Eu falo, olha, se você tem uma super rede de apoio, se apoie nela, mas, se possível, se apoie nela mais para as outras questões, para cozinhar, para arrumar casa, sabe, deixar tudo arrumado para você, nada faltar para você, e você tenta, dentro do possível, fazer a parte que seja mais de segurar o bebê, cuidar, tá chorando, vai lá, pega, por mais difícil que seja, né? Tenta ter esse contato mais próximo com o bebê. Eu acho que isso ajuda. Eu não vou nem dizer que terapia me ajudou, porque eu fiz terapia naquela época e eu não achei que a terapia me ajudou, inclusive o contrário. Eu achei que foi uma terapia que, na verdade, me causou mais danos do que me ajudou. Mas como a minha irmã é psicóloga, eu tinha sempre ela por perto, né? E ela ali comigo, ela mesma, enfim, me conhece como ninguém, então foi fundamental. Quem não tem essa possibilidade tem que realmente procurar uma ajuda. E começou com um psicólogo, não gostou, troca na hora, né? Não espera para ver se melhora. Não bateu, não deu match, né? Que a gente fala, não deu match, parte para outra. Psiquiatra, desde o começo. Foi um psiquiatra bom, que entenda principalmente do período, né, do puerpério, que vai saber com assertividade falar quais medicações você pode tomar, quais não pode, né? Tem muita gente falando um monte de besteira por aí, tem muita informação que muitos psiquiatras desinformados divulgam, que é uma tristeza, porque muitas mães param de amamentar, que é um outro momento, né, que te ajuda a se conectar com o seu bebê. Muitas mães param de amamentar porque o médico desinformado falou, olha, esse medicamento você não pode tomar junto com a amamentação. Não pode usar. E a gente acabou, só te cortando 2 segundos, a gente acabou de ter um comentário sobre isso, falando, existem sim remédios seguros na amamentação. Acho que foi uma psicóloga, passou muito rápido o comentário para mim, mas falando que realmente existem, é muito importante pesquisar a compatibilidade, que ela recomenda muito isso às suas pacientes. Então, como você falou, tem demais profissionais despreparados falando, você engravidou, para remédio, você quer amamentar, para remédio. E isso é um grande risco para quem tem uma vulnerabilidade genética de ter essa queda para depressão. E ainda mais quem tive depressão anteriores. Então, pelo amor de Deus, consultem psiquiatras preparadas. Sou fono e consultora de amamentação. Tá bom, desculpa. É muito bom, mas aí adorei. Porque é muito bom pessoas profissionais que saem do campo só da psicologia e da psiquiatria, mas que fazem intervenção na perinatalidade, ter essa visão. Então, parabéns, Le Petit Amamentação, para essa visão, por você procurar essa informação de qualidade. Então, eu reforço o que a Bia está falando. Existem sim remédios, a avaliação psiquiátrica é fundamental para fazer a diferença entre um baby blues e uma depressão pós-parto e para ter uma intervenção precoce.
porque se você deixar arrastar por muito tempo, é ainda mais difícil tratar a depressão, ela tende a se cronificar. Então, acho que a Bia deu algumas dicas. Desculpa, te cortei, porque eu quis Imagina. trazer esse comentário dessa profissional que acho que foi fundamental e complemento bem a sua fala. Te devolvo a fala, desculpa, sobre Não, os imagina, eu acho que era isso mesmo. Uma coisa que eu acho importante falar, Cris, eu vi que a Bia Garbato tá aí, e eu vi que teve uma outra pessoa que comentou de TAB, né? Eu transtorno também fui diagnosticada. bipolar, tá? Para quem não conhece, sabe, transtorno afetivo bipolar. Isso. E tanto a Bia quanto eu fomos diagnosticadas, e a Bia Garbato, que está aqui na linha, na audiência também sofreu, e a Bia Garbato também é escritora. Já Isso, então, tivemos live a Bia tem um dela. livro muito bacana e muito engraçado, né, falando um pouco da experiência dela. E eu fui diagnosticada com transtorno bipolar 2 relativamente recentemente. E eu acho que é muito difícil, né, diagnosticar transtorno bipolar 2, porque ele se assemelha muito à depressão, né? A hipomania, pelo menos no meu caso, não era nada muito acentuado. Então, era simplesmente uma depressão crônica, né? De tempos em tempos eu deprimia. E na pandemia, quando estava todo mundo sofrendo, deprimido, ansioso, eu estava fazendo ginástica, eu estava dormindo 3 horas por noite, eu estava completamente, assim, falava sem parar. Hipomania. Exatamente. Aí ficou claro, né? E meu psiquiatra falou, peraí, o que tá acontecendo, né? E aí, na hora, ele falou, não, isso aí é bipolaridade que não tinha sido diagnosticada ainda. E então, desde então, eu lido com isso. Minhas medicações ainda mantive mais ou menos a mesma coisa, mas explica muito porque o que eu estava tomando não estava mais ajudando nos meus episódios depressivos. Eu tinha uma outra depressão profunda aqui na França, e onde eu queria chegar, né? A pessoa que comentou aí, ela falou que ela tem TAB, ela é bipolar e ela quer engravidar. Sim. E a relação de depressão pós-parto, e principalmente de psicose pós-parto, psicose puerperal, com uma pessoa bipolar é um risco grande. Então, uma pessoa bipolar, ela precisa planejar muito bem, né, a gravidez. Você sabe bem disso, né, Cris? Sim. Tem que planejar muito bem, porque existe um risco de psicose puerperal maior do que no resto da população. Isso, Né? com certeza. Tanto a Bia quanto eu fomos diagnosticadas, né, com transtorno bipolar tipo 2, então me reconheço muito no seu relato. Eu tive depressão já na gravidez, que continua no pós-parto, já contei um pouquinho dessa história, e com certeza na nossa audiência a gente tem várias mulheres com transtorno bipolar que já são mães ou que desejam se tornar mãe, e aí o planejamento da gravidez é ainda mais importante, porque no meu caso eu tive que trocar remédios para remédios mais seguros para poder engravidar. Então isso muda todo o planejamento que você tem que ter da sua estabilidade antes de engravidar. Mas se possível, sim, é importante estar alerta, ficar ligada que existe maior risco de depressão tanto na gravidez como no pós-parto para quem tem transtorno bipolar, mas você pode se tornar mãe a partir do momento que você desenvolve essa rede de apoio com profissionais psiquiatras, bons psicólogos também que conhecem o transtorno do humor, que são depressão e transtorno bipolar, desenvolver sua rede de apoio. Então, todas as dicas que a Bia deu se aplica não só com depressão, transtorno bipolar, mas se aplica também a todas as mulheres que desejam se tornar mãe e que a rede de apoio e apoio, quando necessário, de psiquiatra, psicólogo, é fundamental. E agora eu queria que você contasse um pouquinho de como você transformou a sua vida para esse novo propósito de vida de ajudar outras mulheres. Então, você contou já um pouquinho de como o livro foi um processo, demorou vários anos até sair. Você usou um pouco do jornal íntimo que você tinha para relembrar algumas anedotas, né? Mas foi um processo terapêutico para você, a escrita desse livro? Como foi? Foi
foi um processo terapêutico. E da mesma forma que ele foi um processo terapêutico para mim, eu imaginei que ele seria um processo terapêutico para outras mulheres também. E daí é que surgiu a ideia de criar um perfil em que eu conto as histórias de outras mulheres, né? Então, foi realmente terapêutico. Eu acho que a gente acaba revisitando lugares muito difíceis, né? Então, quando eu recebo o relato dessas mulheres, elas me gravam geralmente no WhatsApp, e geralmente tem muito choro, porque é uma experiência meio catártica, né? São coisas que elas me contam que elas não contaram nem para psicólogo. Tem mães que me falam, eu não contei para psicólogo, eu tenho medo que tirem o meu filho de mim. Então, é um sofrimento muito grande para você guardar dentro do seu peito, só para você, né? Então, assim, eu acho muito importante você poder falar, escrever, se você gosta de escrever, fantástico. Você não precisa publicar, você não precisa mostrar para ninguém, mas te ajuda a assimilar algumas coisas e, enfim, eu acho que abre alguns caminhos, né, para frente, que foi o que aconteceu comigo. Eu escrevi o livro e me veio esse estalo de falar, essa forma, além de escrever o livro, a forma que eu vou ter de ajudar essas mulheres é deixando que elas, fazendo com que elas passassem pelo mesmo processo que eu passei e que foi tão importante, que é o de relatar, né? Então, muitas mulheres relatam de forma anônima, outras não. Isso é o perfil DPP, tá? Que a Bia está descrevendo o próprio perfil Instagram DPP. É um perfil, tem algumas crônicas minhas, mas o fundamental ali é que são mais de 30 histórias já que eu publiquei, de mulheres que passaram pela depressão pós-parto de formas mais variadas possíveis, algumas de psicose puerperal, algumas com uma depressão pós-parto que nem foi realmente diagnosticado, que ficou ali no limbo, algumas que era mais ansiedade pós-parto, enfim, todos os tipos, todas as classes sociais, todas as situações, mãe solo, mãe casada, mãe com uma família grande demais, mãe com ninguém, então não tem como alguém entrar lá, né, dar uma fuçada nas histórias e não encontrar alguma coisa com que se identifique. E isso é incrível para a pessoa que me contou, para a pessoa que está lendo e para mim também, né? Porque para mim virou uma missão de vida, ajudar essas mulheres, porque é o que eu te falei logo no comecinho, a depressão pós-parto é um monstro completamente diferente da depressão normal. Eu falo assim, né? Você tá jogando videogame, aí aparece ali um monstrinho, você mata, tudo bem. Só que você não sabe o chefão que tá lá na frente, né? Que você tem que matar o chefão. Então, acho que é isso, né? Poucas pessoas estão preparadas. Sim. Então, acho fundamental o que você falou de transformar sua dor em aprendizado. Eu falo bastante isso da minha missão de vida também, de ter mudado nosso sofrimento de uma doença mental para aprendizados e dos aprendizados para ação como a nova missão de vida de ajudar outras mulheres. Então, isso que eu faço com a Mais com Humor, isso que você faz brilhantemente no canal DPP através do seu livro e trazer essa conscientização. Então, quem não conhecia o canal da Bia, segue lá. Como ela falou, isso mostra que a depressão, ela não escolhe raça, cor, nível social, se você está casada, não está sozinha. Então, todo mundo pode ter, assim, quem tem vulnerabilidade genética para a depressão, porque tem a ver com o fator genético, pode ter o risco de desenvolver essa depressão perinatal, que a gente chama, porque hoje em dia a gente sabe que não é só depressão pós-parto, que pode, em 50% dos casos, a depressão pós-parto já se iniciou na gravidez. E isso é pouco sabido também, esse papo. Ótimo papo esclarecedor para uma manhã de sábado. É um tema, assim, leve, né? Para um sábado de manhã. A gente tem que fazer uma outra live, trazendo um pouco mais de humor. Né? Fazer uma live mais hipomaníaca, assim. Pode ser. Mas eu acho fundamental esses relatos que você traz, porque é realmente terapêutico para a mulher reescrever essa história, reviver e falar, nossa, também eu saí dessa. Porque como você falou, é um período, você vai sair dessa. Pode demorar, mas você vai conseguir sair dessa.
Então, isso eu acho fundamental. E dentro também da parte de conscientização, você se torna um representante do movimento Maio Furtacor. Então, o que aconteceu esse ano na França? Como vocês levantaram a bandeira da saúde mental materna? Olha, eu sou a única representante do Maio Furtacor na França e como você descreveu logo no começo, como você me apresentou logo no começo, eu tenho uma agenda um pouco complicada aqui. Trabalho tempo integral, as crianças. Na França, como você sabe, a gente não tem ajuda, né? Então, a casa é toda nossa responsabilidade. Também eu trabalho como escritora também. Então, realmente ficou difícil, me sentir bastante sobrecarregada. Mas eu fiz questão de fazer algumas ações aqui com as mães brasileiras que moram na França. Então, a gente teve algumas rodas de conversa online, que foram muito legais. A gente teve... Eu fiz algumas lives também. E para o ano que vem, né, a gente tem um grupo de discussão sobre o núcleo internacional do Maio Furtacor e a gente já está tentando se organizar para fazer algumas ações mais organizadas, mais, né, estruturadas, porque foi meio que de última hora, assim, né? Foi tudo meio... Em 2 meses a gente teve que colocar tudo em pé e eu realmente estava sem muito tempo para fazer isso. Mas é com muito orgulho que eu sou a representante aqui na França e eu acho que é um movimento que só vai crescer e só tem a adicionar, né? Só tem realmente... que bonitinha. Repetir a amamentação. Obrigada. Só tem realmente a acrescentar, né? Só faz o bem, né? Eu acho que é isso que a gente precisa se rodear. Com certeza, é uma campanha sem fins lucrativos, democrática, que se baseia em vários princípios assim, do feminismo, da economia do cuidado. Tem um lado cada vez mais político, mas no sentido de reivindicar nosso lugar como mãe, o direito de adoecer, o direito a um acesso à saúde para quem adoece. Então, tem esse lado político de defender a causa da saúde mental materna. Quem não conhece, segue lá o @maiofurtacor. Tem, inclusive, um podcast. A Bia já foi convidada para um desses podcasts, onde ela relata essa experiência dela. Então, vocês podem conferir lá. Eu acho fundamental abraçar essa causa e cada vez mais mulheres profissionais de saúde, também homens, se juntar a essa causa, porque a gente precisa... Parceiro não é rede de apoio. Parceiro tem que dividir as tarefas, as responsabilidades. Não pode entrar na caixinha bonitinha só da rede de apoio. Tem que entrar na caixinha de dividir a logística, o cuidado físico e emocional para o bebê, para as crianças. Não sei, gente, se vocês têm alguma pergunta para a Bia. A gente está se encaminhando para o final da nossa live, gente. Foi um papo maravilhoso. Adorei conhecer um pouquinho mais da sua experiência. Como é o Instagram do Furtacor? É @maiofurtacor, tudo junto, tá? Isso. E alguém tem alguma outra pergunta? Algum comentário? Gostaram da live? Espero que foi esclarecedor. Acho que para mim foi bastante, porque eu me conecto muito com sua história, não tem como. E eu fico feliz de trazer essa sua história, porque você fala a verdade, que eu vou repetir nua e crua, no seu livro, nos seus relatos, no seu perfil no Instagram, nas lives que você faz. E a gente precisa trazer essa conscientização para mais mulheres se conectarem e falarem: putz, eu tive o mesmo tipo de pensamento, eu tive o mesmo tipo de comportamentos. Então, isso existe, isso é possível e isso tem tratamento e esperança. Então, eu acho que eu queria deixar muito essa mensagem de esperança para quem está nos assistindo. Bia, você tem algum recado final para a nossa audiência, para quem vai assistir a live depois? Olha, eu queria deixar a seguinte mensagem. Meu perfil está aberto e eu estou aberta a dialogar com quem quer que seja, inclusive com mulheres que não estão com vontade de publicar o relato delas. Eu respondo todas as mensagens que eu recebo. Eu acho que tem gente com muito pouca informação e precisando de muita ajuda. Eu sempre falo assim, se tem uma melhor amiga,
que acabou de ter bebê e sumiu, vai investigar o que está acontecendo, porque não é normal. Talvez ela realmente só queira o tempo dela, mas se você conhece bem sua amiga, provavelmente não é só isso. E a gente precisa de apoio nessa hora. A gente precisa de apoio, por mais que a gente queira ficar sozinha, a gente tem que sentir que ficar sozinha foi uma escolha nossa. E não... a gente não se sentir abandonada. Ficar sozinha é uma coisa, abandonada é outra. Então, eu queria só deixar aqui minhas portas abertas. Como eu disse, é uma missão de vida para mim. É um grande prazer poder conversar com outras mulheres, com psicólogas também, né? Muitas vezes eu tenho pessoas que vêm para mim pedindo indicação de psicólogos e tal, especializados nisso. E não tem nada que me faça mais feliz do que conectar as duas pontas, né? A pessoa que está precisando, a pessoa que pode ajudar. Então, eu me sinto muito honrada de poder fazer esse papel de conectora. E isso, eu agradecer muito você, Cris, por ter me convidado. Foi super gostoso o nosso papo, foi muito legal, muito esclarecedor mesmo. Eu espero que tenha ajudado as pessoas que puderam assistir, as pessoas que vão assistir. É isso, a gente continua na luta, né? Continuamos na luta. Então, vocês entenderam o recado, gente. Comprem o livro Momento Propaganda, o Entre Safras. Seguem lá e participem do canal DPP. E quem não nos conhecia, segue lá Mais com Mores. Quem quiser participar do grupo de apoio para mais futuras mães com depressão e transtorno bipolar, só acessar o link na minha bio, opção para inscrição. Então, agradeço a quem ficou até agora, agradeço já a quem vai assistir depois. Estamos à disposição nos comentários do vídeo se sobrou alguma dúvida. E é isso, gente. A gente se encontra numa próxima live. Obrigada, Bia. Obrigada a todos. E um ótimo dia, um ótimo sábado para vocês. Obrigada, Cris. Um beijão, ótimo sábado, ótimo final de semana, pessoal. Tchau. Obrigada, Bia. Obrigada a quem colocou Maria Armanda comentário de esperança. Que bom que gostaram. Obrigada. Um beijão. Valeu mesmo. Beijão.